Em nome do presidente Ivanir Gasparim, desejamos que todos sejam bem-vindos a mais uma reunião almoço da SIC Caxias. Compartilhe conosco a sua participação, marcando @SIC Caxias em suas redes sociais. Reiteramos que este evento segue todos os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades, incluindo fazer as perguntas ao palestrante somente por escrito ou pelo chat do YouTube e Facebook. Como tradicionalmente esta entidade faz em períodos eleitorais, a ordem de participação dos dois candidatos que disputam o segundo turno para prefeito de Caxias do Sul foi definida em sorteio. Ao candidato Pepe Vargas, a quem agradecemos pela sua presença, coube a reunião almoço de hoje, enquanto o candidato Adilode Domênico participou no dia 18 de novembro. Nós queremos saudar as presenças do representante do prefeito, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Gilney Lafuente. Representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereadora Denise Pessoa. Ex-presidente da SIC, Carlos Heinen, representando o Conselho Superior da entidade. Vice-presidentes da SIC, Jaime Andreassa e Maristela Tomasi Chiapim. Também estão presentes os presidentes de sindicatos e entidades de classe ou representantes. Miriam Boschetti, representando o Simpré, Euclides Sirena, do Banco de Alimentos e Pátina, Idalice Manchini, do Cindy Lojas, Orlando Marim, representando o Simplas, Paulo César Santos, do Sinditrans, Paulo Spagnoli, do Cimex, Serafim Gabriel Quissini, do Cindy Madeira e Volmir Paza, da RH Serrana. Também queremos saudar a presença da imprensa. Aproveitamos ainda para agradecer aos patrocinadores e apoiadores pela parceria na realização das reuniões almoço da SIC. São as seguintes marcas: Florence, Grupo RBS, Sicredi, BRDE, Marco Polo, Randon, Rede Caminho do Saber, Supermercados Andreassa e Universidade de Caxias do Sul. Nós também contamos com o apoio da FIT, Locações de Materiais para Eventos, do Círculo Saúde, Emercor e Fortaleza. Passamos, então, agora de imediato a palavra ao presidente Ivanir Gasparim para a sua saudação. Sejam todos bem-vindos a mais esta reunião almoço da SIC, edição especial de eleições. Prezado Pepe Vargas, parabéns por sua conquista nas urnas no primeiro turno, juntamente com Cláudio Libardi Júnior, candidato a vice-prefeito. Dentro das regras acordadas com as duas candidaturas, na semana passada recebemos o candidato Adilode Domênico e a mesma mensagem que dissemos a ele e Paula Iores queremos dirigir a vocês. Se eleitos, vocês terão uma nobre missão e enormes desafios pela frente, proporcionais à grandeza de Caxias do Sul e de sua gente, que merece um município desenvolvido e com qualidade de vida. Esta é uma oportunidade em que vamos conhecer melhor o seu plano para governar Caxias do Sul e, por isso, aproveitamos para reiterar o pensamento desta casa em favor da boa política, do diálogo com a comunidade e da paz nas relações. Se todos estão lembrados, às vésperas do primeiro turno, divulgamos uma carta aberta na qual a SIC propôs um pacto por Caxias do Sul, pela união e fim das tensões políticas e sociais e promoção do bem-estar social e desenvolvimento do município. É para este fim, o de trabalhar e contribuir para o progresso de Caxias, que a SIC, mais uma vez, se coloca à disposição do município. Por fim, faço um apelo a todos para que votem no próximo domingo.
por Caxias, por uma comunidade melhor e pela democracia, vamos exercer a nossa cidadania. O voto é uma arma poderosa que, se usada com consciência, define o nosso presente e o futuro dos nossos filhos e netos. Se queremos mudanças, que elas comecem com o exercício do nosso voto. Muito obrigado a todos e boa semana. Relembrando que no primeiro turno, a SIC se reuniu com os 11 candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Além de conhecer os programas de governo de cada chapa, a SIC apresentou sugestões da classe empresarial para a gestão do município e a sua visão sobre como promover o desenvolvimento de Caxias em todos os seus aspectos. Agora é a hora de aprofundar o conhecimento sobre as propostas apontadas nas urnas como vencedoras. E é com este objetivo, então, que neste momento passamos a palavra ao candidato a prefeito pela coligação Pra Frente Caxias, Pepe Vargas. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da Câmara dos Comércios e Serviços e a oportunidade de poder falar para o empresariado caxiense as propostas do nosso programa de governo. Obviamente que falarei aqui de forma resumida, e na medida em que talvez seja difícil abordar todos os aspectos desse programa de governo. Eu queria iniciar falando que, na nossa visão, o nosso município, infelizmente, nos últimos anos, ele deu alguns passos para trás, em vez de seguir para frente. Nós colocamos o nome da nossa coligação de Caxias para Frente, justamente, mais perto? Justamente para deixar claro que, no nosso entendimento, a cidade deu passos para trás e tem que retomar novos caminhos, e a administração pública, inclusive, tem que se reinventar em função do momento que a gente vive. Para nós, vocês devem estar acompanhando os debates e os programas eleitorais, a gente tem dito, eu e o Cláudio temos dito, que saúde e geração de trabalho e renda tem que ser as grandes prioridades do momento que nós vivemos. Nós ainda estamos com a pandemia em curso, e a administração municipal vai ter que ter um foco muito forte nessa questão. Nós temos dito o seguinte: a saúde e a economia têm que andar de mãos dadas. Se a economia funciona, gera emprego, gera renda, e a administração municipal também tem uma arrecadação tributária maior. E pode aplicar esses recursos, obviamente, nas diversas políticas públicas, inclusive na saúde. Mas para a economia andar bem, a saúde tem que fazer a parte dela nesse momento. Nós entendemos que a estratégia que está sendo adotada para o combate à pandemia de Covid-19, ela peca por algumas questões que ela não aborda. A estratégia adotada é fundamentalmente uma estratégia de orientar cuidados sanitários, o que está correto, e as ações de saúde previstas são basicamente ações restritas à questão de uma estratégia de atendimento hospitalar. Hospital de campanha, o que está correto, ampliação de leitos de UTI, o que está correto, mas insuficiente, porque peca por não apresentar nenhuma proposta mais efetiva naquilo que a gente chama de atenção básica à saúde. Eu não sou infectologista, não sou epidemiologista, mas a primeira coisa que a gente aprende na Faculdade de Medicina, quando a gente estuda epidemiologia e infectologia, é que na vigência de uma epidemia, não havendo vacina, nós precisaríamos, e nós na prefeitura faremos isso, testar toda pessoa que apresenta sintomas. Até porque se a orientação hoje é, fique em quarentena, 14 dias. Mas se é negativo, se é um resfriado, se é uma gripe comum por outro vírus, se a pessoa vai ficar 14 dias sem trabalhar, se é um autônomo perdendo a sua renda, se é um empregado de uma empresa gerando prejuízo para a empresa, porque ele não pode trabalhar. Então, testou, deu negativo, desaparecidos os sintomas, a pessoa volta para o trabalho. Agora, se deu positivo, é preciso fazer uma outra coisa que não está sendo feita de forma adequada no nosso município, que é a chamada busca ativa de todos os contatos e testá-los, para ter o mesmo procedimento. A segunda coisa, que ao nosso ver está equivocada,
é não ter o monitoramento das pessoas que estão em quarentena por terem testado positivo. Nós temos profissionais de saúde que também são grupos de risco. Consequentemente, eles não podem estar na ponta do sistema. Nós vamos pegar esses profissionais de saúde para fazer o monitoramento das pessoas que estão em quarentena. Se tiver sintomas persistentes ou se apresentar sinais, mesmo que mínimos, de desconforto respiratório, tem que ir para a internação hospitalar em enfermaria para evitar que esses casos cheguem, como chegam hoje, já muito graves, e tem que ir para a UTI e tem que ir para a intubação. São poucos os municípios brasileiros que estão fazendo isso. Pouquíssimos, lamentavelmente. Mas os que estão fazendo isso nunca tiveram taxa de ocupação de leito de UTI acima de 50%. E tem baixa letalidade comparada com outros municípios. Nós precisamos fazer isso, porque aí nós não vamos ter o sobressalto de bandeira vermelha, bandeira laranja, bandeira não sei o quê. Tá? Isso custa dinheiro para fazer? Custa dinheiro para fazer. Mas se nós reduzirmos o número de pessoas que vão para a UTI, nós vamos economizar muito dinheiro. Porque, além de cuidar melhor da saúde das pessoas, uma diária em leito de UTI durante a pandemia está custando R$ 2.800 por dia. Como as pessoas ficam em torno de 2 a 3 semanas no UTI, vocês imaginem o alto custo para manter isso. Então, essa estratégia diminui a taxa de transmissão do vírus, a taxa cai para baixo de 1, se tu fizer, obviamente, adequadamente esse movimento, mas e também dá melhor saúde para as pessoas e também tu economiza recursos econômicos significativos, porque um teste RT-PCR, que é o teste molecular, que é o melhor de ser feito, ele está custando aí 120, 130 reais. No início estava em torno de 160, 170 reais. Então é muito mais barato tu fazer uma política de testagem do que tu ficar simplesmente ter uma estratégia de hospital e UTI, que é uma coisa que custa mais caro. E repito, é a saúde de mãos dadas com a economia, para permitir que a nossa economia funcione plenamente. Nós entendemos que o momento que a gente vive, para gerar emprego e renda, entre outras coisas, nós precisamos, sim, utilizar instrumentos fiscais para atrair empresas. Não é só isso que vai levar à atração de empresas, você sabe, né? Mas, sem sombra de dúvidas, nesse momento, nós estamos propondo que novas micro e pequenas empresas que se instalem em Caxias, nós vamos isentar do pagamento de tributos municipais no primeiro ano de funcionamento. E novas empresas que se instalem na nossa cidade, nós vamos fazer devolução de parte do ICMS nos primeiros anos de funcionamento, porque nós não vamos estar abrindo mão de receita. Nós vamos atrair uma empresa que vai gerar emprego, vai gerar renda, e mais lá na frente ela vai começar a pagar os seus tributos e vai aumentar a arrecadação da prefeitura. Nós achamos que é preciso ter muita ofensividade nessa questão. A prefeitura hoje não é amigável ao empreendedorismo. A prefeitura tem sido, inclusive, um entrave ao empreendedorismo. Eu não preciso falar para vocês o quanto tem demorado para licenciar a abertura de qualquer negócio em Caxias do Sul. Nós propomos, nesse sentido, que a gente sente prefeitura, criar um grupo de trabalho dentro da prefeitura, discutir com cada ramo produtivo da nossa cidade para fazer uma limpeza geral nos fluxos de licenciamento de empresas. Nós temos que ter mais agilidade. A prefeitura demora muito para isso. Nós estamos dispostos a sentar com os setores, as várias áreas dos setores produtivos, e limpar esse fluxo de processos que demora uma eternidade dentro da prefeitura para abrir novas empresas em Caxias. Mas, além disso, nós também precisamos que a prefeitura se modernize. Nós estávamos falando há pouco lá com a diretoria e com presidentes de sindicatos, que a Prefeitura de Caxias do Sul é uma prefeitura que não se modernizou tecnologicamente. Quando eu deixei de ser prefeito, em 2004, estava começando a banda larga no Brasil. E nós não tínhamos smartphones ainda. Consequentemente, não existiam aplicativos. Mas de lá até hoje, são 16 anos. Os aplicativos chegaram no Brasil, se eu não me engano, em 2008, 2009. Então, lá se vão 12 anos. E a Prefeitura de Caxias do Sul não tem praticamente nada que tu faça na palma da mão. A Prefeitura não investiu em tecnologia da informação.
Vai precisar investir, porque isso vai facilitar a vida das pessoas, vai reduzir custos, seja de tempo, seja de dinheiro, agilizando os processos. E vai fazer com que a prefeitura, num primeiro momento, faça investimento, mas num segundo momento ela vai fazer economia. Quando eu fui ministro, eu implantei o sistema eletrônico de informação no ministério que eu dirigia, sem ter que pagar o software. Nós pegamos um software que a Justiça Federal disponibiliza para qualquer órgão público queira utilizá-lo. Chama-se, inclusive, isso, Sistema Eletrônico de Informação. Todos os processos passam a ser digitais. A Assembleia Legislativa implantou também o mesmo sistema. Eu não entendo por que até hoje a Prefeitura de Caxias do Sul não foi buscar esse software e ter colocado os seus processos internos todos digitais, economizando papel, dinheiro e uma série de coisas. Mas não é só para os processos internos, nós temos que fazer também que a população possa ter acesso a esses serviços digitais. Em síntese, nós queremos uma prefeitura inteligente e que dialogue com o tempo com uma cidade inteligente. Nós temos que fazer de Caxias uma cidade inteligente. Isso significa que o processo de planejamento urbano, o processo de planejamento das próprias empresas, poderá se dar em outras bases, se a gente tiver uma cidade onde os seus bancos de dados sejam digitalizados e disponíveis a quem precisa dessas informações para tomar decisões nos seus negócios ou a prefeitura no planejamento urbano e nos serviços que presta à população. E com isso também nós vamos estar gerando oportunidades para startups, oportunidades para quem trabalha com inovação e com tecnologia. Nós temos total concordância com o conceito que o MOB Caxias vem defendendo, esta ideia de que tem que ter, para fazer a inovação tecnológica necessária, nós temos que ter setor privado, setor público e, eu vou chamar assim a academia, mas as instituições de ensino, pesquisa e apoio juntas. É desta forma que a gente pode assumir esse desafio da inovação. Nós, na prefeitura, queremos ser muito parceiro do setor, muito mesmo. Infelizmente, a prefeitura, naquele período, estava muito afastada de todo mundo, e inclusive do MOB Caxias. Né? Então, essa ideia da tríplice hélice, nós temos total concordância com ela e queremos a prefeitura participando ativamente desse processo. Né? Eu também queria falar algumas coisas bem específicas para vocês. Por exemplo, a questão da Maesa. Né? Faz desde 2014 que o governo do Estado repassou a Maesa para o município. E, infelizmente, até agora pouca coisa aconteceu. Para nós, a Maesa tem que ser um exemplo concreto de economia criativa. Nós pensamos, para a Maesa, um projeto onde a gente tenha lá um centro de comércio, de serviços, de entretenimento, de lazer. Significa que a prefeitura pode, inclusive, licitar e atrair empreendedores privados para fazer parte dos investimentos lá dentro. Eu estou falando aqui de restaurantes, bares, café, livrarias, bancos, vários serviços que podem estar lá dentro. E, inclusive, serviços do setor público podem estar lá dentro. Né? E, junto com isso, tu pode ter mercado público, como falam, obviamente, mas muito mais do que o mercado público. Né? Consequentemente, um grande espaço que vai gerar emprego e renda para a cidade. Lá é tão grande que até um centro de inovação tecnológica pode ser instalado lá dentro. Se for, digamos assim, algo que o debate da nossa tríplice hélice, vamos dizer assim, apontar. Então, nós queremos que a Maesa seja isso. Obviamente que vai ter o espaço para a cultura, obviamente que tem que ter o espaço... Nós podemos lá ter o Museu da Indústria, por exemplo. Tem, inclusive, máquinas lá dentro que nos permitiriam isso. E, consequentemente, dar oportunidade de negócios e também fortalecer, né, quando você investe em equipamentos culturais, também fortalece o espaço do turismo na cidade. Né? Então, para nós, a Maesa tem que ser esse projeto, discutido com a comunidade. Ah, mas é muito caro. Bom, parte dos investimentos podem ser viabilizados pela iniciativa privada se você fizer concessões para os empreendedores que vão se instalar lá e vão poder explorar o seu negócio durante um X período de tempo e, obviamente, vão pagar um valor de outorga, que a prefeitura pode pegar esse valor e investir na própria Maesa.
Então, esta é a ideia que a gente tem defendido em relação à Maesa. Já que estamos falando de turismo, nós entendemos que é preciso que a Prefeitura se aproxime mais das grandes agências de turismo a nível nacional, para trazer mais turistas para cá. Hoje nós somos um corredor de passagem, tão somente. Mas para a gente deixar as pessoas aqui, nós precisamos de mais agências receptivas. A maior parte das nossas agências de turismo são agências que são emissivas. Elas pegam pessoas de Caxias e da região para fazer turismo fora da nossa região, o que está correto. Tem espaço para isso também. Mas nós precisamos mais empreendedores que queiram fazer empreendimentos de turismo receptivo. E mais empreendedores que queiram empreender em atrativos turísticos. O local, eu estava dizendo antes ali, na reunião com a diretoria, o local mais visitado hoje, o empreendimento turístico mais visitado hoje em Caxias, é a Cantina Toneto. Eles recebem aproximadamente 30 mil pessoas por ano. Mas essas pessoas não dormem em Caxias, não ficam em Caxias, elas só passam ali. E desde que a família Tonetti começou a investir ali, para chegar nesse ponto, tem mais de 20 anos. Eles já tinham alguma coisa, mas também se valeram de programas que a gente criou na época que nós estávamos na prefeitura, junto com a Comunidade Econômica Europeia, e nós financiamos, inclusive, nós, que eu digo a Comunidade Europeia, através de um programa que existia na época, financiaram a ida de vários empreendedores de agroturismo para conhecer os roteiros de agroturismo das províncias do norte da Itália. E a família Tonetti mandou um dos seus... O Mozart foi, conheceu e começou a aplicar os conhecimentos dele aqui. Então, isso a prefeitura pode fazer para estimular, mas nós precisamos de empreendedores que queiram ganhar dinheiro fazendo turismo, porque a prefeitura não vai ganhar dinheiro fazendo turismo, a prefeitura vai ter que gastar dinheiro para promover o turismo local, para promover os atrativos locais. Então, nós temos que também pensar, né, como a gente, junto com o trade turístico, mais empreendedores para atrativos turísticos. A prefeitura pode fazer a parte dela nos equipamentos públicos, na infraestrutura, na promoção. Né? O Parque da Festa da Uva, vocês sabem que ele precisa se modernizar para que a gente possa disputar melhor o chamado turismo de eventos, feiras de negócios e turismo de eventos. Mas, para isso, nós não temos nenhuma divergência, muito antes pelo contrário, somos totalmente favoráveis à possibilidade de fazer uma parceria público-privada para investir no parque. Porque se a prefeitura tiver que investir só com os seus recursos, né, no momento atual não tem nenhuma linha de crédito que a prefeitura possa pegar para fazer investimentos lá no parque. E nem a empresa Festa da Uva teria capacidade de buscar uma linha de crédito, para fazer investimentos novos no parque. Então, a nosso ver, nós precisaríamos lançar uma proposta de parceria público-privada para ver se tem empreendedores e tentar identificar empreendedores que queiram fazer investimentos para que o nosso parque tenha possibilidade de se modernizar e trazer mais eventos e poder fazer mais eventos aqui na nossa cidade. Eu acho que um outro ponto importante que nós precisamos trabalhar junto com o setor empresarial é a questão da infraestrutura regional. Eu estou falando aqui da nossa infraestrutura logística. Nós estamos aqui na ponta meridional do país e os clientes de vocês, boa parte deles, estão fora daqui. Né? Vocês vendem para o país inteiro. E parte da matéria-prima do setor metal mecânico também tem que vir de fora, para falar só do setor metal mecânico, de outro setor, né? Então, nós temos que pensar melhor essa infraestrutura logística, e eu vejo que a prefeitura, as entidades empresariais, e inclusive buscar, né, o acordo com a região, porque nós precisamos de um planejamento regional dessa infraestrutura logística, para reivindicar, junto aos demais entes federados, a União e o Estado, a melhoria da nossa infraestrutura logística. Não é mais possível que a gente tenha parte da estrada que vem de Porto Alegre que não esteja duplicada. Nós precisamos de uma duplicação da subida ali da serra. Não é mais possível essa região metropolitana, que agora já é em lei, uma região metropolitana, não ter duplicado entre Caxias, tudo duplicado entre Caxias e Bento e Caxias e Garibaldi, ou entre Bento e Garibaldi. Nós temos que, se o Estado vai querer fazer concessão para fazer isso é um problema que o Estado tem que decidir. Nós temos que reivindicar.
Ou o Estado constrói com seus recursos, ou ele faz a concessão, e se ele fizer concessão, nós temos que discutir o modelo do pedágio que vão botar. Para não ser aquela porcaria do modelo que teve no passado, que a população rejeitou, porque era caro e investia muito pouco. Né? Mas nós temos que reivindicar junto ao governo do Estado que esses investimentos precisam ser feitos. Né? O mesmo em relação à União no que diz respeito à BR-116. Nós temos que reivindicar que a BR-116 seja melhorada. O aeroporto, eu sinceramente não tenho tanta preocupação, porque os recursos para o aeroporto são carimbados. Quando o governo federal fez a concessão dos grandes aeroportos, que são os hubs do transporte aéreo nacional, foi amarrado em lei que o valor de outorga pago pelos concessionários, ele fica amarrado num fundo para o desenvolvimento da aviação regional. Então está em lei, pode até mudar a lei, mas por enquanto aquela lei continua valendo. Então o valor de outorga, que eles não pagaram todo à vista, é um valor que é pago ao longo do tempo, esse valor de outorga está depositado nesse fundo. O governo federal só pode aplicar esses recursos no desenvolvimento de projetos, para projetos de desenvolvimento da aviação regional. Então, eu acho que os recursos para o aeroporto eles estão garantidos. Nós precisamos acelerar o procedimento e discutir, inclusive, que o aeroporto será um novo vetor de desenvolvimento para aquela região e discutir aqui com a comunidade lá, que tipo de empreendimentos, né, nós podemos ter no entorno desse aeroporto, que será, sem sombra de dúvidas, um novo vetor de desenvolvimento econômico para a nossa região. Nós somos parceiros para lutar junto com vocês para essa questão do porto, tá? Ali no litoral norte. Nós, de fato, precisamos ter mais proximidade. Santa Catarina tem vários portos, e o Rio Grande do Sul não pode ficar só com o Porto de Rio Grande. Né? Então, a ideia do porto do litoral norte, ela é muito importante, e se a gente conseguir, depois nós vamos ter que lutar para duplicar também a Rota do Sol, mas aí é outra briga, é outra luta, digamos assim, né? Mais adiante. Né? Mas nós precisamos disso. A mesma questão em relação a ferrovias. Seja por Vacaria, para levar até Vacaria e depois ir para cima, seja, pode ser uma alternativa, levando ali para a Estrela, né, onde tem ferrovia e tem também hidrovia. Seja um, seja outro, nós temos que lutar para que esse modal de transporte seja viabilizado para a região. Né? Mas nós também temos que, se queremos fazer inovação e queremos transformar a nossa cidade numa cidade inteligente, nós temos que ampliar a fibra ótica e banda larga. Nós temos que trazer 5G para cá, mas fibra ótica. Caxias tem, vocês sabem disso, o MOB, inclusive, levantou esse dado. Uma baixa extensão de fibra ótica. Nós temos que também, essa infraestrutura tecnológica, nós temos que trabalhar para ampliá-la. Né? Eu creio que meu tempo deve estar quase esgotando. 5 minutos, então eu quero concluir falando da questão do Manhã Bosco, que todo mundo sempre se preocupa, o que vamos fazer com o tamanho do abacaxi que vai cair no colo da administração municipal. Primeiro, o processo está praticamente concluído lá em cima. E quando ele for concluído, ele voltará aqui para o juízo de primeira instância. Né? Nós temos estudado esse assunto, o Libardi, inclusive, com os conhecimentos jurídicos dele, nos ajudou bastante nisso. Então, o que a gente acha que tem que ser feito ali? Primeira questão é um minucioso estudo para ver se não tem nenhum vício formal em qualquer parte do processo que possa ser requerida alguma nulidade processual. Isso até dever e obrigação, né? Porque o valor é muito grande, né, gente? Então, essa é a primeira questão a fazer. A segunda questão a fazer, superado esta questão, é requerer ao juízo de primeira instância que esse processo seja considerado um processo indenizatório. Se ele for já há jurisprudência nesse sentido, obviamente que a Advocacia Geral da União vai ter que ser consultada sobre isso, porque se for considerado um processo indenizatório, de cara nós reduzimos em quase 30% o montante da dívida, porque daí não incidirá o imposto de renda a ser pago sobre o valor que os herdeiros ali têm direito. Então, esta é uma questão fundamental. Nós vamos ter que ir falar com o juiz, enquanto comunidade, não só o prefeito,
né, para que isso seja considerado uma verba indexada. Porque só falta ainda nós ter que pagar 27,5% de imposto de renda para a União ficar com esse dinheiro. Então, essa é uma questão fundamental que nós vamos ter que ver. Por fim, e aí abrir uma negociação com os credores. Abrir uma negociação com os credores para poder pagar parte em imóveis, que a prefeitura pode dar em troca da dívida, parte em índices construtivos, que pode ter valor no mercado, para que sobre menos recursos que terão que ser dispendidos da receita corrente líquida, o que teria um impacto sobre o orçamento e dificultaria os investimentos que a prefeitura pudesse fazer na cidade. Então, para nós, esse é o percurso que a gente tem que percorrer aí para enfrentar essa questão do chamado caso Manha Bosco. E regularizar a área lá, através da lei do Fundo da Casa Popular, para que os moradores que estão lá também paguem pelo dinheiro, pela moradia que eles têm. Né? Por que não foi feito isso antes? Porque nenhuma administração poderia fazer isso, tinha um litígio para saber o que ia acontecer lá. Mas agora, superado esse litígio, a prefeitura pode incluí-los na lei do Fundo da Casa Popular para que eles também paguem pela moradia deles. E quero dizer que a gente já esteve lá, falou com os moradores, eles concordam com isso, eles não são contra. Não tem, eles mesmos estão preocupados com isso. Né? Tem mais uma questão que ainda é possível, embora um pouco mais complexa. Em 2009, foi votada uma emenda constitucional no Congresso Nacional que regulamentou a questão dos precatórios judiciais. Essa emenda constitucional, ela disse o quê? Os precatórios até 2009 vão ser pagos através de um percentual da receita corrente líquida do ente federado que tem que pagá-lo, União, Estado e municípios. Então, se pegou os precatórios até 2009 e amarrou na ideia de que tu não pode comprometer toda a receita para pagá-los. Né? Ah, mas aí vai prejudicar o credor. Não, porque também a emenda constitucional, ela disse que esses precatórios podem ser transformados em títulos negociáveis no mercado secundário de títulos. Então, também, óbvio, vai ter um deságio, mas, consequentemente, o credor pode ter uma liquidez imediata com algum deságio, se ele negocia esse título. Óbvio que o Poder Judiciário tem que autorizar que aquele precatório se transforme num título, né? Mas isso é possível, a emenda constitucional previu isso. Então, o credor também não será prejudicado. Né? E dizia também essa emenda constitucional que os precatórios futuros, de 2009 para frente, teria que ter uma lei complementar que regulamentasse a forma como eles seriam pagos. Esta lei complementar, até o presente momento, não foi votada. Nós achamos que é possível uma articulação política para que o Congresso Nacional regulamente essa lei, para também regulamentar, né, eventualmente, sobre um percentual da receita corrente líquida, o montante máximo de pagar precatórios judiciais. Como os credores têm essa possibilidade de emitir títulos, eles também não ficam prejudicados. Porque, obviamente, né, que o credor de um precatório também tem o direito dele, tem que ser garantido, até porque já é uma decisão judicial. Né? Então, nós achamos que esse é o percurso que a gente tem que percorrer aí para enfrentar o caso Manha Bosco. Eu, mais uma vez, agradeço a SIC por essa oportunidade, fico à disposição para eventuais perguntas de temas que não deu para abordar aqui, e dizer que, se no passado, quando a gente esteve na prefeitura, a gente fez muitas parcerias com a SIC e com as entidades empresariais, nós temos certeza que poderemos fazer novamente. Eu dizia lá na reunião da diretoria, um pouco antes de vir para cá, que no passado nós fizemos a parceria com o Cimex para a questão da mecatrônica, da autotrônica, desculpe-me. Fizemos parceria com a Câmara de Indústria e Comércio para a Agência de Garantia de Crédito, hoje mudou de nome, é RS Garante agora. Fizemos parceria com outras instituições empresariais para fazer a incubadora tecnológica lá da universidade. Né? E sempre tivemos um diálogo muito, muito tranquilo com a entidade. Nós precisamos que a SIC e a prefeitura estejam de mãos dadas, trabalhando pelo desenvolvimento da nossa cidade. Essa é a nossa disposição, e se a partir de 1º de janeiro nós estivermos lá, nós estaremos permanentemente de portas abertas à SIC e a todas as entidades empresariais da nossa cidade. Obrigado.